Vamos abrir a Bíblia? Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler hoje dos versículos de 1 a 18. Quando nós paramos a nossa última mensagem no Evangelho de João, nós paramos na morte de Jesus. Nós falamos sobre a morte de Jesus e o sepultamento de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o que vem na sequência, sobre a ressurreição. Então, João, capítulo 20, nós vamos ler de 1 a 18. Diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde colocaram. Pedro e os outros discípulos foram ao túmulo, e os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou, e também viu ali as faixas de linho, e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, e viu, e então creu. Pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E os discípulos voltaram para casa. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco e sentado à cabeceira e outro aos pés, do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: Mulher, por que está chorando? E ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou e exclamou: Raboni, que em aramaico quer dizer mestre. E Jesus lhe disse: Não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: Eu vou subir para meu Pai e para o Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. E Maria Madalena encontrou os discípulos e disse: Vi o Senhor. E então contou que Jesus havia falado. Antes da gente entrar de fato no texto, eu queria recomendar para você um livro sobre o assunto ressurreição. Para mim, um dos melhores livros já escritos na história da humanidade acerca da ressurreição de Jesus. Esse livro é fantástico, porque ele envolve não só o conhecimento bíblico do fato da ressurreição de Jesus, mas principalmente ele faz uma defesa com base na arqueologia e nas literaturas não cristãs acerca da ressurreição de Jesus, comprovando que a ressurreição de Jesus foi verdadeira. É esse livro aqui, ó. Novas evidências que demandam um veredito. O autor é o Josh McDowell e a editora é a Agnus. Esse livro foi publicado em 1983, a edição número 1, e agora, recentemente, se eu não me engano, em 2007, 2006, eles fizeram a edição número 2, e esse aqui da Agnus tem os dois livros dentro de um só. É um livro fantástico sobre a ressurreição e sobre a vida cristã, porque a ressurreição é o momento, talvez, um dos momentos mais importantes do cristianismo. Mas vamos ao texto de João. Estava pensando essa semana, isso que você está vendo aí é o túmulo de Muhammad, ou de Maomé, como nós chamamos.
o profeta principal do islamismo, dos muçulmanos. Se você for um dia a Meca ou Medina, você vai entrar lá e você vai encontrar essa porta dourada e você vai olhar por esse buraquinho aqui que nenhuma câmera nunca conseguiu fotografar lá dentro, mas as pessoas podem olhar por esse buraquinho. E nesse buraquinho você vai ver uma caixa de pedra e dentro dessa caixa estão os ossos de Muhammad. Ele está morto. O principal mensageiro do islamismo está morto. Existe um túmulo, existe caixão, existem ossos. Lá está Muhammad. Esse é um dos túmulos onde estão as cinzas de Buda. O Siddhartha Gautama, príncipe hindu, líder fundador do budismo, na verdade o que o budista chama do primeiro iluminado, aquele primeiro que acendeu a iluminação divina e que se divinizou, se tornou Deus. Ele morreu, foi cremado e as suas cinzas foram separadas em 8 potes e entregue aos reis hindus. Então foram espalhados vários templos com relíquias do hinduísmo, e dentro desse templo, dentro dessa cúpula, está um dos potes com as cinzas dos restos mortais do Siddhartha Gautama, do Buda. Tem um túmulo, tem lá dentro desse túmulo restos mortais humanos, queimados em cinzas, mas estão lá fisicamente. Esse aqui é um túmulo que fica em Paris, lá na cidade de Paris, num dos maiores cemitérios e talvez um dos cemitérios mais importantes da humanidade, onde está enterrado Napoleão e outros grandes nomes importantes da história. Tem um túmulo. Esse túmulozinho aqui, onde está enterrado um homem chamado Allan Kardec, fundador do Espiritismo. Ele morreu. Não existe nenhuma prova de que ele reencarnou. A única prova que nós temos é que tem um corpo dentro dessa pedra. Se você destampar, se você olhar dentro do caixão, existem ossos. Existem restos mortais humanos. Ali está um homem morto. E por último, uma das maiores religiões do mundo também tem um túmulo. Mas não existem ossos ali. Se um dia você viajar a Jerusalém e você sair pela porta de Haifa e você entrar ali na frente num jardim, vai ter lá o sepulcro de pedra e a porta está escrito: ele não está aqui. Ele ressuscitou e vive. Não existem ossos de Jesus. Não existe um lugar sagrado para frequentar. Não existem templos com restos mortais de Jesus. Não existem cinzas de Jesus. Não existem ossos de Jesus. Os caras já cavaram Jerusalém inteira tentando encontrar, tentando provar. Já foram feitos filmes fantasiosos. Já se fizeram todos os tipos de pesquisas arqueológicas e históricas, mas nunca se encontrou um corpo, porque esse corpo não existe debaixo da terra, dentro de um caixão ou em um túmulo. Ele jamais será encontrado, porque ele ressuscitou e está vivo hoje quando nós estamos aqui. Não tem um túmulo. Jesus é alguém diferente de todos os outros religiosos da história da humanidade. Ele não pode ser comparado a nenhum outro dos grandes líderes das religiões mundiais. Ninguém fez o que Jesus fez. Ninguém viveu como Jesus viveu. Ninguém falou o que Jesus falou. E ninguém transformou a história como Jesus transformou. Jesus, o Evangelho de João, não é uma biografia comum.
Eu gosto de ler biografia, eu já li pelo menos umas 4 ou 5 biografias de pessoas e personagens famosos. E toda biografia que eu li termina com um caixão, um túmulo, ossos e um defunto. Todas as biografias que eu já li até hoje. Mas nós temos lendo aqui uma das biografias de Jesus. Mas Jesus não tem uma biografia comum. Não tem um caixão. Não tem um túmulo. Tem alguém vivo que ressuscitou. Jesus, na sua biografia incomum, teve um nascimento incomum. Era um homem incomum. Viveu uma vida incomum. Teve uma morte incomum. E não permaneceu morto, como é comum a todos os seres humanos. Todos nós, quando nascemos, temos uma certeza, que morreremos. Desde que Adão comeu daquele fruto, e Deus proclamou a maldição sobre ele, e disse: você é pó, e para o pó você vai voltar. Esse é o destino de todos os seres humanos, ou era, até Jesus. Esse foi o destino de toda a raça humana até o ano 36, ano Domini, ano depois de Cristo. Até aquele ano, todos os seres humanos, todos que já existiram, viraram novamente pó da onde eles vieram. Mas não Jesus. Jesus não virou pó. Jesus ressuscitou. Isso é uma mensagem louca. Isso é uma mensagem insana. Se você conversar com qualquer pessoa, desde os tempos de Jesus até os dias de hoje, é uma mensagem que é impossível de crer pela razão simples. Não tente provar a ninguém que Jesus ressuscitou. Porque por mais que você refute os seus argumentos arqueológicos, por mais que você fundamente a sua fé na ressurreição, com todos os dados históricos, romanos, gregos, por todos os meios possíveis, científicos, as pessoas não crerão. Porque crer na ressurreição de Jesus é algo que não se faz pela razão. Crer na ressurreição de Jesus é algo que não se faz pelas comprovações históricas. Crer na ressurreição de Jesus é algo que só pode ser crido pela fé. Porque é algo completamente fora do normal, do comum, da matéria, da existência humana. Jesus prova não só na sua vida, no seu nascimento e na sua morte, que ele é perfeitamente e completamente Deus. E não se pode crer em Deus pela razão. Não se pode entender Deus. Não se pode explicar Deus. Não se pode delimitar Deus. Não se pode compreender Deus. Nós nunca compreenderemos Deus. Nenhum ser humano na existência da eternidade poderá dizer um dia na sua vida: eu conheço Deus. Porque Deus é ininteligível, Deus é incognoscível. Não há como nós compreendermos com cérebros humanos Deus, porque se nós fizéssemos isso, ele deixaria de ser Deus. E nós nos tornaríamos iguais a ele. Então não dá para conhecer Deus, não dá para explicar Deus, não dá para normatizar Deus, não dá para encaixar Deus na nossa história. Não dá para encaixar Deus na nossa geografia, na nossa filosofia, na nossa teologia. Nem a Bíblia define quem Deus é. Nessa semana passada, um dos jovens que estava pregando lá no Rio Grande do Sul perguntou assim: pastor, mas a Bíblia não diz quem Deus é? E eu falei para ele: a Bíblia raspa em dizer quem Deus é. Mas pode ter certeza que Deus é infinitamente maior do que a Bíblia diz que Ele é. E nós vamos passar o resto da eternidade conhecendo-o e nunca chegaremos ao fim.
Às vezes as pessoas dizem assim, acham, né, que quando chegar no céu, que quando forem para a eternidade, vão chegar lá e vão saber tudo acerca de Deus. Não vão. E é por isso que o céu vai ser legal. Porque todos os dias, quando a gente acordar, nós vamos ter mais de 2 milhões de perguntas para responder. E quando a gente terminar de responder essas 2 milhões de perguntas, surgirão outras. E se envolver com Deus não é ter todas as respostas, mas é ter todas as dúvidas. Se envolver com Deus não é solucionar todos os problemas existenciais humanos, ou da humanidade, ou da eternidade, ou de todas as coisas. Se envolver com Deus é mergulhar no campo eterno dos questionamentos, das dúvidas, das incertezas, das faltas de resposta. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós temos mais perguntas do que respostas. Porque Deus é eternamente Deus. Então não adianta a gente querer entrar na ressurreição de Jesus simplesmente pela ciência. Eu mostrei aquele livro é fantástico, ele vai usar argumentos arqueológicos, históricos, extra-bíblicos, documentos históricos aceitáveis, extra-bíblicos, que comprovam a ressurreição. Mas eu não quis ir por esse caminho ao falar de Jesus e da ressurreição hoje. Porque eu acho que qualquer caminho humano que nós seguirmos para entender isso é insuficiente. Eu acho que nós temos que olhar para a ressurreição de Jesus com os olhos das pessoas que estavam lá naquele momento. E é isso que João faz. João separa nesse texto, nesse capítulo 20, algumas pessoas. E qual foi a relação dessas pessoas com a ressurreição? Como é que essas pessoas viram a ressurreição? Como é que essas pessoas aceitaram ou entenderam a ressurreição? Então vamos dar uma olhada nessas pessoas aí, vamos dar uma olhada nisso. A primeira pessoa que aparece no texto é Maria Madalena. O texto fala que Maria Madalena, de manhã cedinho no domingo, esse é um detalhe interessante do texto, né? Por que você está reunido aqui num domingo? Você está reunido num domingo, numa igreja evangélica, e geralmente as igrejas cristãs se reúnem no domingo, porque todos os evangelistas fazem questão de deixar claro que dia que era o dia da ressurreição. Eles todos poderiam ter dito assim, no terceiro dia depois do sábado. Ou eles poderiam ter dito, olha, um dia depois da Páscoa, ou do sábado não, né? Da Páscoa. Eles poderiam ter usado qualquer tipo de descrição do dia, mas eles fizeram questão de dizer, era um domingo. Jesus ressuscitou num domingo, no primeiro dia da semana. E é muito interessante ser o primeiro dia da semana, porque a partir da ressurreição de Jesus, tudo se tornou novo. Tudo se tornou primeiro. E nós vamos ver isso na fé dessas pessoas. Mas o texto diz que era domingo. E logo de manhã, Maria Madalena foi ao sepulcro para preparar o corpo de Jesus. Lembra que Jesus tinha sido morto na sexta-feira. Ele morreu por volta do meio-dia da sexta-feira. E os judeus tiraram ele da cruz no final da tarde, por volta das 4h30, 5 horas da tarde da sexta-feira. Mas às 6 horas da tarde da sexta-feira começava o sábado judaico. Então eles não podiam continuar os procedimentos de sepultamento judaicos no sábado. Então eles rapidamente enrolaram Jesus em alguns panos de linho, né, de algodão, passaram alguns perfumes no corpo dele e colocaram no túmulo, fecharam com uma pedra. Os outros textos, o texto de Mateus e de Lucas, diz que os judeus que mandaram matar Jesus, ficaram preocupados que os discípulos de Jesus roubassem o seu corpo. Então ele diz que mandaram colocar lacres romanos em todo o túmulo de Jesus, selar o túmulo e colocar 2 soldados de guarda, para que não corresse o risco de naquele sábado roubarem o corpo de Jesus e dizendo que ele ressuscitou. E aí então Jesus foi sepultado,
O seu caixão foi selado com uma pedra enorme. Se um dia você for em Israel, você vai ver, é uma pedra mais ou menos desse tamanho, tem quase 2 metros de altura e uma espessura de quase 40 centímetros. 40 centímetros de espessura. Ela rola em cima de um trilho, descendo o morro. Então, para tirar essa pedra, precisa ir de umas 4, 5 pessoas, alavanca e tudo mais. E ele foi colocado lá. E os discípulos foram para casa, porque era o sábado judaico, e no sábado o judeu não sai de casa. Então eles ficaram lá em casa, durante todo o sábado. Domingo pela manhãzinha, quase de madrugada, Maria Madalena, uma das discípulas mais fervorosas de Jesus, que amava o Senhor Jesus, foi lá de manhã para terminar a preparação do corpo. Então tinham que fazer de novo o banho, tinham que lavar o corpo, tinham que tirar todo o sangue que tivesse ali pisado em cima do corpo, tinham que passar os ungüentos, os óleos, o azeite, preparação normal que um judeu fazia. E essas mulheres então, Maria Madalena e algumas outras mulheres, foram para o túmulo. E o texto diz que quando Maria Madalena chegou, ela viu que os soldados não estavam lá, que os lacres tinham sido rompidos e que o túmulo estava aberto. E ela ficou desesperada. Ela olhou para aquela cena e disse: roubaram o corpo do Senhor. E ela sai então correndo para a casa onde estavam os discípulos todos escondidos covardemente. Você lembra que quando Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, os discípulos correram igual galinha corre do lobo. E ficaram tudo com medinho, escondido, com medo de morrer também. E ela vai lá e avisa: roubaram o corpo do Senhor. 2 deles saem correndo, um mais velho, um mais novo. O texto não define quem é o mais velho, mas, aliás, o mais novo, fala o discípulo, aquele que era o amado. A gente sabe, é o João, o autor desse livro. E aí o texto diz que o amado João chegou ali, olhou da entrada do túmulo, a portinha do túmulo, ele olhou, abaixou e viu lá dentro, e ele viu as faixas de linho em que Jesus tinha sido enrolado. E João então, o texto vai usar a palavra grega, blepo, ele viu as faixas de linho. Pedro, que era um pouco mais afoito, estabanado e despreocupado, desinteressado com qualquer outra coisa, saiu e entrou dentro do túmulo. Lembre-se que um judeu não podia entrar no túmulo. Por que João não entrou no túmulo? Porque ele não queria se contaminar. Porque se um judeu entra no túmulo, ele não pode ir no templo adorar a Deus. Ele tem que ficar alguns dias impuro, tomar vários banhos, oferecer sacrifícios, fazer todos os rituais do judaísmo para purificação. João, fica na porta. Não vou me contaminar. Estou vendo que as faixas estão lá, o corpo não está aí. Pedrão sai correndo, sai daí, João. Puf, e se mete lá dentro, não está preocupado. E Pedrão entra lá e ele percebe uma coisa que João não percebeu. O texto vai dizer isso, se você pegar o seu texto na Bíblia vai estar escrito assim, que ele notou que o pano que cobria o rosto de Jesus estava dobrado e colocado ao lado. E ele percebeu uma coisa, que provavelmente, se fosse um roubo de corpo, isso não teria acontecido. Porque se o ladrão tivesse ido roubar o corpo, ele não ia ficar lá, tira o paninho, dobra o paninho, desenrola, faz isso aqui, não. O ladrão ia pegar com tudo e dá no pé. Fugir, ir embora. Mas não é isso que Pedro percebe. Pedro percebe que houve algo acontecido ali. Que aquele defunto, que estava morto, acordou, viu que tinha um pano no seu rosto, tirou o pano do rosto, dobrou o pano, colocou do lado, se desenrolou daquelas faixas e foi embora. E naquele momento, quando Pedro saca o negócio, é interessante porque no grego usam-se palavras diferentes.
A observação de Maria Madalena foi superficial, ela só viu a porta aberta. E ela ficou pensando na cabeça dela, roubaram o corpo. A observação de João, o discípulo amado, também é superficial, blepo. Ele só chegou na porta, deu uma olhadinha, mas lá dentro estava escuro. Não dava para perceber que tinham 2 panos, que um estava dobrado. Ele simplesmente deu aquela olhadinha por fora e falou, roubaram o corpo. Mas Pedrão entrou e observou atentamente. A palavra usada no grego é a palavra teorel, que vem da nossa palavra portuguesa teoria. O que é uma teoria? É algo que foi pensado, que houve uma observação, houve uma ideia construída com base nas evidências aparentes. Então, com base nas evidências que estavam ali, chega-se a uma conclusão, a uma teoria. Pedro olhou as evidências e chegou a uma conclusão. Ele ressuscitou. Nesse momento, entra João. E João bem provavelmente pergunta para Pedro, o que você está fazendo aí? Por que você está demorando tanto? Vamos lá procurar as autoridades, informar o roubo, sei lá o quê. Mas quando João entra, ele vê a mesma coisa que Pedro viu. E ele chega a uma conclusão maior do que uma simples teoria. A palavra usada no grego para a conclusão de João é a palavra eido, que significa discernimento, esclarecimento, conclusão óbvia. Quando João entra ali, o texto fala, ele chegou a um discernimento, a uma conclusão do que tinha acontecido. E naquele momento, o texto vai falar para a gente, ele creu que Jesus Cristo era quem disse que era. E o texto vai dizer, inclusive, que até aquele dia, até aquela hora, até aquele momento, eles não criam em Jesus. Na verdade, João vai mostrar isso para a gente bem evidente. Que quando Jesus morre, nenhum deles cria em Jesus mais. Eles criam nos milagres de Jesus. Eles criam que a mensagem de Jesus era coerente. Eles criam que parecia, por tudo que indicava, pelo cumprimento das profecias, que de fato ele era o Messias. Mas quando ele morreu na cruz, eles deixaram de crer. E Jesus tinha dito para eles, vocês não vão crer mesmo. Porque Jesus anunciou que eles só creriam depois da ressurreição. E aqui mais uma das profecias de Jesus é cumprida. Porque quando eles chegam no túmulo, percebem as evidências internas dentro do túmulo, eles chegam a uma conclusão. Esse cara é Deus. Nós não perdemos o nosso tempo seguindo ele. Nós chegamos ao final da nossa descoberta. Não há nenhum registro de nenhum outro homem na história da humanidade. Nunca, jamais aconteceu isso. De alguém que estava morto ressuscitar a si mesmo. Vencer a morte. A morte é o final mais cabal, mais irrevogável da nossa existência. Não tem volta da morte. Esses dias um amigo meu contou que um desses pastores pica-fumo que tem por aí foi no enterro falando que ia ressuscitar a pessoa. E aí ele chegou no enterro lá, falou e chegou para os parentes e disse, olha, eu vou ressuscitar o seu parente aqui. E o cara ficou lá, o picareta. Deve ter cobrado, né? Não duvido não. Mas ficou lá, orando, o velório inteiro. Ele orava, e ele gritava, e ele determinava, decretava, delimitava, e chorava, e pedia, e cantava, e fazia, e acontecia. E depois de tantas horas de velório lá, chegou o momento que o coveiro encostou na porta lá e falou, pessoal, chegou a hora. O carrinho está aqui, o buraco está feito, por favor,
tem esse papo. A morte não tem volta. A morte é final, acabou. Não há nada que a ciência possa fazer. Não há nada que a medicina possa fazer. Não há nada que o espiritismo, o budismo, o islamismo, ou qualquer outro ismo, ou teoria, ou pensamento possa fazer. A morte é final. É um não para toda a nossa arrogância. Vocês não são nada. Vocês não podem nada. Vocês não conseguem determinar nada. Vocês não sabem nem o dia que vocês vão morrer, nem a hora. E vocês não têm condição nem de impedir isso. Desde que o homem é homem, e desde que o homem passou a morrer, o ser humano vem tentando buscar o santo graal. A piscina da vida eterna. A água que se bebe. Os espanhóis entraram mata Amazônia adentro, procurando uma lagoa na qual você mergulhava para ter a vida eterna. Quando chegaram aqui no continente sul-americano. O maior esforço da medicina, da robótica, da biomedicina, robótica, de todas as tentativas humanas é vamos estender a vida, e nós não podemos fazer isso. No máximo, os nossos esforços fazem o coração bater, o pulmão funcionar, o sangue correr, mas quando os eletrodos estão ligados na cabeça e a medicina não tem a menor ideia do porquê, não existe sinal neural nenhum. O sangue corre, o coração bate, o pulmão funciona, os órgãos funcionam, mas em algum momento que nós não sabemos porquê, quando, onde, como, alguém simplesmente diz, acabou. E o nosso cérebro para de emitir sinais. Isso é a nossa condição. Nós somos assim. Mas Jesus não está sujeito a essas regras. Jesus não está condicionado ao fim de todos os homens. Jesus, ele transcende todas as leis da física, da biologia, de todas as coisas. Um defunto que já tinha sua carne perfurada, o seu coração perfurado, que foi colocado naquele túmulo morto, e havia uma garantia de que ele estava morto, furaram seu coração. Ele morreu. Esse defunto voltou a viver. A conclusão daqueles homens foi completamente lógica. Quando eles olharam as cordas e viram que elas foram arrebentadas e não cortadas, como diz o texto grego. Quando eles olharam a pedra, que pesava toneladas, jogada distante do túmulo. Quando eles entraram naquele buraco e olharam ali aquelas faixas desenroladas e o paninho dobrado do lado, eles chegaram a uma conclusão. O que está acontecendo aqui não é o que acontece normalmente. Não foi um roubo de corpo. Alguém ressuscitou. Essa é a conclusão que levou aqueles homens a terem fé em Jesus Cristo como seu Salvador. E essa conclusão, vinda da observação intelectual, é acompanhada de uma outra observação. Levítico, Salmos, Oséias. Levítico, livro escrito há mais de 1500 anos antes de Jesus. Salmos, escrito por volta de 900 anos antes de Jesus. Oséias, escrito ali 400, 500 anos antes de Jesus. Esses três livros dizem que um dia viria um homem na terra, descendente de Davi, que seria como apresentado diante de Deus,
E Oséias vai usar a nação de Israel como o símbolo dele, do Israel perfeito. Esses 3 textos vão dizer: ele não estaria sujeito à morte. Eu quero ler um desses textos, texto de Salmos. Opa, estou passando adiante. Salmo 16. Se você tem a sua Bíblia aí, vá lá ao Salmo número 16. Salmo 16, versículos 10 e 11, dizem assim. Eu vou ler a partir do 9. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte. Meu corpo repousa em segurança. Pois tu não deixarás que a minha alma entre no lugar dos mortos, nem permitirá que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida, e aqui a ideia de vida eterna, e me darás a alegria da tua presença e prazer de viver contigo eternamente, para todo o sempre. Haviam profecias de que Jesus iria ressuscitar e ele ressuscitou. Queridos, o apóstolo Paulo vai falar que se nós não acreditarmos que Jesus ressuscitou, o cristianismo deveria ser abandonado automaticamente no mesmo momento. Se Jesus Cristo está morto, nós deveríamos vender esse prédio, demitir os pastores e ir viver a vida seguindo qualquer outra coisa, menos o cristianismo. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês não afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil e a fé que vocês têm é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês, que vocês têm, é inútil. E vocês ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram, quer dizer, morreram, crendo em Cristo, estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale a pena para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. É muito interessante olhar para o cristianismo. No cristianismo não tem área cinza. Ou é preto, ou é branco. Ou é a verdade, ou é mentira. Ou é a utilidade máxima, ou é a inutilidade absoluta. Não tem meio termo na fé cristã. Ou você crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ou você está perdendo o seu tempo. Ou todas as pessoas que viveram e creram nele perderam o seu tempo. Mas Paulo vai dizer mais para frente nesse texto: se de fato Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, inútil é a vida de quem não crê nele. Terrível será o fim de quem não crer nele. O cristianismo não deixa brechas, querido. Ou cremos ou não cremos. Ou estamos ou não estamos. O texto continua. Warren Wiersbe, falando disso, diz o seguinte: a cruz vazia e o túmulo vazio são receitas de Deus, dizendo a nós que a dívida foi completamente paga. Não resta mais nada a ser feito para que alguém seja salvo. Jesus já fez tudo. A cruz está vazia, o túmulo está vazio. Vencemos a morte
o pecado foi pago o seu preço por ele. E todo aquele que nele crer, assim como Cristo, ressuscitará. Não existe morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. A morte não tem mais vitória sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que quando um cristão morre, nos velórios cristãos nós cantamos. Nós cantamos músicas alegres. Nós tocamos violão. Nós fazemos orações de gratidão. A morte não nos leva ao desespero. Um cristão na sua morte está no momento mais feliz da sua vida. Porque é o momento em que ele vai encontrar-se com o seu Senhor. O cristão não teme a morte. A morte para o cristão não é o fim, é o começo. A morte para o cristão não é motivo de lágrimas de desespero e de terror, mas é lágrimas de alegria e de satisfação. Você quer fazer um favor para um cristão, é oferecer para ele a morte. É dizer para ele, você vai morrer. Ah, que bom. Que maravilha. Esse é o meu sonho. Esse é o meu maior desejo. É isso que eu mais quero na minha vida. Não tem mais nada mais importante no mundo. Nem meus filhos, nem minha esposa, nem meu emprego, nem minha profissão. Nada é mais importante do que estar com Cristo. Eu quero Cristo. O apóstolo Paulo fala disso. Na sua última carta, ele estava preso, jogado numa prisão, num fosso, velhinho, torturado. Ele fala para aquelas pessoas que o seguiam, que o ouviram, que ouviram sua mensagem, ele escreve dizendo o seguinte: a coisa que eu mais quero é morrer. Eu só desejo a vida, porque Deus ainda tem propósitos para mim nela. Mas se fosse me perguntado hoje, o que você prefere, a vida ou a morte? A minha decisão já está tomada. Eu prefiro me encontrar com o Senhor na glória. Eu não preciso lutar pela vida. Às vezes eu vejo as pessoas desesperadas no mundo. Seus parentes doentes no hospital, entuba. Pessoa com 89 anos, mete um monte de tubo, fura a pessoa inteira. E fica lá aquele vegetal na cama, criando ferida nas costas, criando ferida, desesperado. Vamos salvar. Salvar o quê? Salvar o quê? Eu não consigo entender que a alegria que alguém tem de ir no hospital e ver um velhinho de 90, de 80 anos, definhando numa cama de hospital. A morte é o destino natural de todos nós. De todos nós. Não há como evitá-lo. Chegar a hora, a medicina não vai poder fazer nada. E às vezes a gente tortura as pessoas querendo lutar contra algo que não tem fim, não tem luta. Você já está derrotado nessa luta contra a morte. A não ser que você tenha a esperança de que o fim deste corpo não é o fim da vida. E de que há um Senhor nos céus. Quando meu pai estava doente, meu pai tinha 85 anos. Já estava o terceiro derrame. Eles vieram perguntar para mim: nós vamos entubar o seu pai, nós vamos botar sonda, vamos furar e vamos fazer aquilo, e vamos botar aparelho aqui e lá, e assim, e desse jeito. Eu olhei para o médico e falei: doutor, para quê? Para eu garantir mais um ano de tortura e sofrimento para o meu pai em cima dessa cama? Olha o tamanho do buraco que ele está nas costas. Para quê? Para torturar eu e os meus irmãos com mais horas e horas intermináveis dentro de um hospital, correndo risco de pegar uma doença? Para quê? Para gastar o nosso dinheiro inteiro, vender a alma para o diabo para pagar colchão de casca de ovo e remédio de carbono e pomada de não sei da onde? Para quê, doutor? Meu pai tem 85 anos, doutor. Ele já teve 3 derrames. Se você conseguisse salvar a vida do meu pai, que tipo de vida que meu pai ia ter?
ia ficar numa cama os últimos anos da vida dele, tomando sonda pelo nariz, respirando com uma máquina e o coração dele batendo porque tem alguém filtrando o sangue dele por fora. Isso é vida. Mas por que os seres humanos fazem isso? Porque os seres humanos não conseguem enfrentar a morte com a mesma realidade que os cristãos enfrentam. Eles têm medo. Eles têm desespero de encarar esse último dia. Eles têm pavor de morrer. Porque na vida deles não existe certeza para o que vem depois. Então eles lutam para não ter que enfrentar esse dia a todo custo. Mas nós que somos cristãos, nós não somos assim. Nós temos a certeza de que existe ressurreição dos mortos. Nós temos certeza de que ainda que um corpo caia no oceano e seja devorado pelos peixes e tubarões, um dia o Senhor dirá para os peixes e os tubarões: devolvam os corpos dos meus filhos, e o mar devolverá os seus mortos. E Deus nos dará corpos novos, como os de Cristo Jesus. Porque Ele ressuscitou, nós cremos no amanhã. Como diz a música: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu não temo a morte. Na minha carteira de identidade me perguntaram: quando chegar o dia, o que você deve fazer com os seus órgãos? Pode doar tudo. Pode dar tudo. Pode dar coração, fígado, rim, salva outras vidas aí. Dá para o povo aí viver. O meu corpo, eu não preciso me prender a ele. Jesus vai me dar um corpo novo. Aquela mulher, o texto vai dizer para a gente, tinha uma visão um pouco diferente. O texto diz que ela continuou chorando ali. Os apóstolos entenderam intelectualmente, não, ressuscitou, como ele prometeu, vão voltar para casa. Voltaram para casa. Mas Maria Madalena continuou ali, chorando por um morto que na verdade estava vivo. E aí então, o texto diz que ela entrou no túmulo, fez o que Pedro tinha feito. E quando ela entrou no túmulo, ela se encontrou com 2 anjos. E essa imagem era uma imagem comum para os judeus, porque lá no texto de Êxodo, capítulo 25, fala que sobre a arca da aliança, que ficava dentro do Santo dos Santos, era o lugar onde o sumo sacerdote entrava para jogar o sangue do cordeiro e expiar os pecados do povo de Israel. A tampa da caixa tinha 2 anjos, um de cada lado. E era ao olhar daqueles 2 anjos que olhavam para o centro da caixa que o sacrifício que perdoava os pecados era oferecido. E aquela mulher entra no túmulo e diz que tinha um anjo sentado na ponta, onde Jesus estava os pés de Jesus, e outro anjo sentado do outro lado, aonde estava a cabeça de Jesus, e os 2 anjos estavam ali, um de frente para o outro, mostrando que o sacrifício que traz perdão pelos pecados tinha sido feito. E um daqueles homens diz para aquela mulher: por que você está chorando? Por que motivo você está chorando? E ela diz, com base na sua incredulidade, na sua incompreensão, na sua incerteza, na sua histeria. Ela estava chorando compulsivamente, histericamente, desesperada. Roubaram o corpo do meu Senhor. E o anjo olhando para ela e dizendo: por que você está histérica, mulher? Por que você está aí desesperada, chorando, descontrolada? Você não está entendendo o que está acontecendo aqui?
E aquela mulher então sai dali, e quando ela sai, ela se encontra com Jesus. E o texto diz que ela não reconheceu Jesus. Porque talvez ela tivesse com os olhos tão inchados, tão desesperada, tão transtornada pela morte de Jesus, que ela não conseguia ver o seu próprio Senhor. A dor dela era tanta por causa da morte de Jesus, que ela não conseguia nem se reconhecer o seu mestre. E Jesus pergunta para ela: por que você está chorando? A mesma pergunta dos anjos. Ela viu os anjos. O sacrifício foi feito, seu pecado está perdoado, mas ela está chorando, desesperada com a morte. O Senhor ressuscitou, está vivo e em pé na frente dela, falando com ela, mas ela está chorando, desesperada com a morte. Essa é a realidade de grande parte da raça humana. O sacrifício de Jesus Cristo já foi feito e oferecido para todo aquele que nele crê. Mas eles continuam desesperados com a morte. Jesus está vivo, querendo se manifestar a todo aquele que crer e clamar pelo seu nome. Mas a raça humana continua chorando com a morte. Exatamente como aquela mulher. E nós todos um dia estivemos assim. Até que ele disse o nosso nome. Porque o estado daquela mulher de desespero com a morte é algo que ela própria não tem condição de reverter. E o estado da raça humana desesperada com a sua condição mortal e limitada é algo que o próprio ser humano não tem condição de reverter. A não ser chorar a morte. Até que em algum momento da nossa vida, uma voz surge e diz: João, Maria, Creuze. E foi isso que Jesus disse para ela: Maria. E quando ela ouviu aquela voz, ela sabia de quem era. O texto diz que era uma mulher, e é muito interessante isso. A gente não vai ter tanto tempo para lidar com isso, mas é muito engraçado, porque Jesus aparece e se revela vivo pela primeira vez. E ele faz isso para uma mulher. Isso é muito interessante dentro do contexto de João. Porque na cultura judaica e romana e grega, a mulher era o último, do último, do último, do último, do último, do fim. Porque os judeus tinham pervertido as escrituras. Os judeus, eles diziam que as mulheres eram seres inferiores aos homens. Os romanos também diziam que as mulheres só serviam para o sexo. E os gregos diziam que as mulheres só serviam para dar filhos. Que eram meio que animais comparados aos outros animais. Mas quando Jesus vem, ele aparece para a pessoa que todo o planeta considerava inferior. Jesus coloca ela acima de todos, é o primeiro lugar. Ele fala com uma mulher. Ele fala com uma mulher mostrando que aquela mulher, ainda que tivesse desesperada na morte, teve uma vida inteira de reconhecê-lo como Senhor. Ela cuidou de Jesus, ela acompanhou Jesus até a cruz, enquanto os outros 12 fugiram, e ela foi ao túmulo primeiro do que todo mundo. E aí então, ele pergunta para ela: a quem você procura? E essa pergunta de Jesus é interessante porque no grego a ideia dessa pergunta é assim: que tipo de Messias você está atrás? Que tipo de Salvador você está procurando para a sua vida? Quem é a pessoa que você está procurando? E aí, ela não responde porque ela estava cheia de dor e ela confunde Jesus com o jardineiro. Ela olha e fala: jardineiro, se você roubou o corpo do meu Senhor, fala onde ele está. Ela não consegue ver. E aí então, Jesus fala o nome dela. E ele lembra algo que ele mesmo já tinha dito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço
e elas seguem. Enquanto aqueles homens chegaram à conclusão de que Jesus tinha ressuscitado pela racionalidade, essa mulher chega à conclusão de que Jesus tinha ressuscitado pelo amor dele demonstrado por ela. Ele fala a voz dela e ela reconhece aquela voz que ela tanto amava. Falando sobre isso, Thomas Constable diz assim: Maria exemplifica o caso daqueles cujos corações procuram Cristo, mas cujas mentes estão mal informadas. O coração é o que Deus sempre olha. Podemos conhecer muitas verdades intelectualmente, mas a menos que o coração seja absorvido por Cristo, ele não se revelará a tal pessoa nas intimidades do amor e da comunhão. Enquanto Cristo não falar o teu nome e não te chamar pelo teu nome, você pode ter todas as convicções intelectuais que não será suficiente. Porque a salvação não depende de quem quer. A salvação depende do querer dele. E da vontade dele. E do momento em que ele diz para você: ei, eu quero você. Eu me lembro que quando eu entrei na igreja evangélica, roqueiro, cheio de brinco, cabeludo, fui lá ouvir uma banda de rock que ia tocar. E aí o pastor começou a fazer apelo e pediu para todo mundo fechar o olho e abaixar a cabeça. Eu me lembro da minha oração. Ou do que eu disse, né? Porque não foi uma oração. Eu disse assim: eu não vou lá na frente nem a pau. Eu odeio evangélico, eu odeio igreja e eu não vou pagar mico. Essas foram as minhas palavras. Eu me recuso a aceitar o que esse pastor está falando. Eu odeio Deus, odeio a Bíblia, odeio a igreja, odeio tudo, e eu não vou lá na frente. Mas, meu querido, algo aconteceu que eu não consigo explicar em palavras. Que quando eu abri o olho, eu estava lá na frente, chorando, em prantos, e todo o meu ateísmo, toda a minha incredulidade tinha sumido. E havia no meu coração um grito, um desespero que dizia: busque por Jesus Cristo. Creuze, eu quero você. Ainda que eu dissesse: eu não te quero, mas eu te quero. Eu não quero ouvir, mas eu estou te chamando. Mas intelectualmente eu não tenho todas as respostas, você não precisa delas. Eu chamei o seu nome. E eu criei. E eu me rendi. E foi assim que aconteceu com Maria. Naquele momento, o texto diz que ela agarrou o Senhor. Ela abraçou o Senhor. E ela grudou nele de um jeito que ela não queria mais deixar ele ir embora de jeito nenhum. Ela agarrou nele e falou: agora eu não me separo mais de você. Eu quero ficar contigo. Eu quero te abraçar, eu vou ficar aqui. E aí Jesus diz para ela: Maria, você precisa se separar de mim. Você não pode me tocar. Se distancia, Maria. Eu estou indo para o Pai. Vai e avisa os meus discípulos que eu estou indo para o Pai. Eu ainda não fui, mas eu vou. E Jesus dá uma mensagem para ela. Agora que eu ressuscitei, vocês também têm Deus como Pai. Ele é o meu Pai e o seu Pai. E agora nós somos irmãos. Porque eu ressuscitei, Ele é o seu Pai. E porque eu ressuscitei, nós somos irmãos. Esse papo que tem aqui no Brasil de que todo mundo é filho de Deus é mentira. Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Igual o cavalo, igual a égua, igual o boi, a vaca, a galinha, o cachorro. Todos os seres humanos são criaturas criadas por Deus. Filhos de Deus só são aqueles que creem em Jesus Cristo e querem ficar agarrados nele.
Só são aqueles que reconhecem a Ele como seu único Senhor, como seu único Salvador. Esses são aqueles que têm Deus como Pai. Esse papo de que Deus é Pai de todo mundo é mentira. Deus só é Pai daqueles que creem que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e Ele é Deus. Desses, tem Deus como Pai. E aí então, Jesus dá uma missão para aquela mulher. Eu estou indo, ele fala. E você, enquanto estiver lá com o Pai, você tem uma missão. Falar que eu ressuscitei. E que eu tenho agora a salvação. E que vocês podem ser filhos do Pai, irmãos meus, se crerem no meu nome. Falando sobre isso, Constable também diz: Tomé precisava tocar em Jesus para fortalecer a sua fé. Maria precisava soltá-lo, porque não tinha mais motivos para temer perdê-lo. Querido, um dia você vai para o céu, se encontrar com Jesus. E lá você vai abraçar Ele, grudar nele, ficar com Ele, viver nele, existir nele, morar nele, Ele morar em você. E você vai estar permanentemente e completamente nele. Mas a vida humana só tem um propósito de existência, enquanto Jesus não volta do céu. É levar o Evangelho para as outras pessoas que não creem na ressurreição. É falar para essas pessoas: creiam na ressurreição de Cristo. Certa vez, eu tinha que pegar um estrangeiro no aeroporto. Eu não conhecia o cara, sabia quem ele era. Nunca tinha me encontrado com ele, nem nada, não tinha foto, não tinha nada. O cara não tinha Facebook, Orkut, nada. A única coisa que eu tinha dele era o nome. E aí, é naquele horário no aeroporto de Guarulhos que chegam todos os voos internacionais, das 10 às 2, 3 da manhã. Certo, Rafa? Mais ou menos por aí, né? 10 da noite começa a baixar estrangeiro para tudo que é lado. Aí, beleza. Fui para o aeroporto, tô lá na saída, plaquinha com o nome do cara. E eu fiquei logo na primeira fila. E todo mundo que saía eu mostrava a plaquinha. E a pessoa passava. Aí eu mostrava a plaquinha, o outro virava a cara. Sou eu não sei o quê. E aí foi. E vindo os gringaiada, tudo e passando. E aí de repente, eu com a plaquinha aqui mostrando para todo mundo. Lá do fundo, abriu um sorriso enorme. Uma mão se levantou e disse: sou eu. Aí eu: legal. Deus nos mandou fazer isso. Sair para o mundo com uma plaquinha. Com nomes de desconhecidos. De pessoas que nós não sabemos quem são. E nessa plaquinha vão estar escritos nomes que nós não temos. E nós vamos escrever nessa plaquinha dizendo: creia que Jesus Cristo ressuscitou. E no meio das multidões que passam nas nossas vidas todos os dias, surgirão mãos levantadas. É o meu nome. Esse aí é o meu nome. Sou eu. Eu creio que Jesus Cristo ressuscitou. Eu creio porque racionalmente eu entendi pelas evidências. Eu creio, principalmente, porque Ele falou comigo e me chamou pelo nome. Essa é a nossa função. Nós somos as Marias do mundo de hoje. Nós somos as pequenas, insignificantes Marias, que têm o propósito de sair para o mundo, levando o Evangelho e mostrando que Jesus Cristo vive e que Ele ainda chama pessoas pelo seu nome. O propósito da sua vida, como diz Paulo, se resume somente aqui. Sua vida é completamente inútil. Lá para onde Jesus está, você não vai levar os seus títulos. Quando meu pai morreu, viveu a vida inteira para a profissão dele. Eu e meu irmão jogamos uma caçamba inteira de diplomas e títulos no lixo.
que não vai servir para nada para onde ele foi. Quando você morrer, você não vai levar a sua casa própria. Quando você morrer, você não vai levar os seus cargos. Você não vai levar o seu corpo, que você fica tanto tempo malhando aí na academia, cultuando e adorando, ou enchendo de comida. Nada disso você vai levar. Você não vai levar as coisas que você aprendeu na faculdade, no seu doutorado, no seu mestrado. Você não vai levar. Tudo isso vai ser inútil lá no céu. A sua engenharia, sua física, sua arquitetura, sua medicina e até a sua teologia. Nada disso vai servir para a eternidade. Você não tem como levar outras pessoas além de você mesmo, no sentido de que a única pessoa pela qual você responde é você mesmo. Essa é a única pessoa que você pode, com certeza, levar para o céu, com base na sua fé. E esse é o ponto que esse texto nos coloca. Se não é uma vida baseada em anunciar a ressurreição que há em Cristo Jesus, nós estamos perdendo a vida com um monte de besteira que não vai servir para nada. Se é somente a esta vida que se resume a nossa fé, nós somos os mais dignos de pena dos seres humanos. Nesse texto, João nos convida a crermos e a vivermos, a dirigirmos não só a nossa vida, mas o propósito da nossa existência na terra, com base na missão de anunciar a ressurreição de Cristo Jesus. E a minha pergunta é: você tem feito isso? As pessoas que te conhecem têm ouvido da tua boca de que Cristo ressuscitou dos mortos? Porque o texto diz que Maria saiu dali, procurou os apóstolos e disse: eu me encontrei com Jesus. E aí então ela disse todas as coisas que ele tinha dito para ela. E é assim que nós temos que sair daqui essa noite, para encontrar pessoas lá no mundo e dizer para elas: olha, eu me encontrei com Jesus e eu quero te ensinar o que ele disse para mim. Feche seus olhos, tem um tempo pessoal seu com Deus. Se você não está vivendo com esse propósito, se o seu propósito de vida tem sido somente a esse mundo aqui, se você tem resumido a tua existência a essa vida e dedicado os seus dias, seu tempo, suas finanças, seu esforço pessoal, somente para as coisas dessa terra aqui, é digno de pena a tua vida. Sucesso no cristianismo não é conta bancária, títulos na parede, cargos alcançados, diplomas. Sucesso no cristianismo é ter anunciado para o maior número de pessoas que você se encontrou com Cristo e que ele ressuscitou dos mortos, e ensinar as pessoas a seguirem a Jesus. Você é bem-sucedido na vida? Pai querido, quando nós nos deparamos com textos como esse, que nos levam a pensarmos como nós somos limitados. A nossa vida é uma brisa que passa rápido. Nenhum de nós que estamos dentro desse prédio aqui podemos dizer que estaremos vivos amanhã. O mais saudável dos seres humanos dentro dessa sala, dentro desse ambiente aqui, não tem condição de dizer: amanhã eu vou estar vivo. Nós somos tão falhos, tão limitados, tão pequenos, Deus.
nós vivemos a existência e deixamos tão pouca coisa. Às vezes eu vejo, Senhor, pessoas lutando a vida inteira para construir uma casa que os filhos vão derrubar e gastar o dinheiro tudo com besteira. Às vezes vão ficar brigando por anos. Todos esses títulos, cargos, funções, todo esse esforço todo, quando a gente se deparar com o dia da nossa morte, perde todo o sentido. Perde todo o propósito. E como é rápido. Até hoje eu nunca encontrei, Deus, um ser humano que dissesse: a vida foi demorada, eu queria viver menos. A maioria, quando chega nos seus últimos dias, só consegue dizer: foi rápido demais, eu queria poder ter tido mais tempo, ter feito mais, ter amado mais, ter lutado mais, A gente sempre queria mais. Porque o Senhor não criou o ser humano para morrer. Nós morremos por causa do nosso pecado. Mas esse texto diz que a expiação pelo nosso pecado foi feita. E que nós podemos lembrar de que a vida pode ser eterna se nós crermos no Senhor Jesus. Se existe alguém aqui essa noite, ó Deus, que ainda não crê na ressurreição, e se for da tua vontade, Senhor, eu queria te pedir que hoje o Senhor chame pessoas pelo seu nome. Se existe alguém aqui essa noite que nunca ouviu da voz do próprio Senhor Jesus Cristo o seu nome, possa ouvir esta noite. E que ele possa ser inundado essa noite pelo teu amor e pela tua graça. E que ele possa se apegar ao Senhor como Maria fez naquele dia que não queria mais largá-lo. Que hoje pessoas possam ler os seus nomes nas plaquinhas que o Senhor coloca. E possam levantar as suas mãos e dizer: sou eu. Que hoje sejam pessoas salvas aqui, ó Deus. Se existem outros, ó Pai, que já levantaram suas mãos, que já ouviram o seu nome, mas estão negligenciando as tuas ordens, de ir anunciar a ressurreição e a vida em Cristo Jesus, quebranta hoje esses corações. E que todos possam sair daqui tomados do desejo de rapidamente sair daqui para falar para outros que Jesus Cristo está vivo, que Ele ressuscitou e que Ele tem vida eterna. Faz isso, Senhor. Faz de cada membro desta comunidade um missionário. Alguém que não vive pelas coisas desse mundo, mas que coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a missão que o Senhor tem neste mundo. Faz isso, ó Pai, eu te peço e eu oro. No nome do Senhor Jesus. Amém?